Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da tarde, gestão de patrimônio. Hoje é terça-feira, dia 25/10. Um breve disclaimerzinho aqui. Bom, Boletim Fox, como eu sempre gosto de comentar, né, sempre ancorar sobre essas informações, porque essas informações aqui diz muito sobre o modelo e expectativa do mercado, do comportamento, desses indicadores até o final do ano. Então, a gente está vendo aqui, 2022, a dinâmica em relação ao IPCA. Cadê minha? Tá aqui. Uma revisão para baixo, né, uma revisão para cima do PIB, o câmbio estável e a taxa Selic estável, né? Tanto o IPCA quanto o PIB, constantemente a revisão foi feita no final do ano, né? Então, mais importante do que o número é essa dinâmica de revisão que a gente olha para o IPCA, né? E aí, à medida que o ano vai acabando, o 23 se torna mais relevante para essas análises e note que, de fato, essa revisão ainda permanece. Tá? E aqui o câmbio, né, evidentemente, estável aqui, estável ali, assim, nitidamente o mercado tem um certo cuidado quando faz previsão para câmbio, né? Enfim. Bom, narrativas nada mudou desde o que a gente conversou no dia de ontem. A única coisa que mantém aí estável é essa 70/30, né? Dos 286. Então, só para entender isso daqui, né? 317 vieram sem divulgação, 14 vieram negativos e 303 vieram positivos. Tá? Total aqui, 634. Desses 634, apenas, sem referência de projeção do mercado, 423, ou seja, 66% não tem referência no mercado. Tá? E aí a gente tem 286 referências de mercado. Desses 286, apenas 84 veio abaixo do esperado e 202 veio acima do esperado. Tá bom? Essa é a leitura. Bom, a agenda de indicadores ontem, a gente chegou a comentar sobre isso daqui, né? Saiu o Boletim Fox e tal. A gente vê aqui esse PMI da indústria que veio mais no fim do dia, né? Também vieram abaixo do esperado e abaixo de 50, o que traz uma certa cautela, embora por lá a gente viu mercados relativamente bem, né? A gente tem aqui, por exemplo, também a Alemanha, né, com expectativa de negócio na Alemanha, vieram bem, vieram bons, vieram fortes. Né? Importante a gente ver esses dados aqui, né? Então, a gente olha para a Europa hoje, a gente tem um mercado meio misto, né? O Eurostock caindo 0,15, Inglaterra caindo 0,54, França subindo 0,28, a própria Alemanha caindo 0,75, embora tenha trazido esses dados de sentimento alemão relativamente positivo, tá? Bom, com os índices americanos, a gente nada mudou, tá? Segue nessa mesma dinâmica, nada cai em linha reta, assim como nada sobe em linha reta. Para mostrar uma dinâmica diferente, a gente tem que começar a ver topos e fundos crescentes e a gente ainda não nota isso, tanto para Nikkei também, quanto para a zona do euro, né, o Eurostock, né? Lembrando aqui assim, Alemanha, né? E a gente vê o VIX. De uma certa forma, o mercado de risco, esses indicadores estão comportados. VIX 29, a gente vê aqui o WTI, né, caindo também mais um pouco, assim como o Brent também caindo aí mais um pouco, mas ainda assim não abaixo das últimas mínimas. Né? Minha expectativa é justamente que a gente tenha aí um estoque talvez um pouco, o petróleo um pouco mais valorizado. Mas por hora é o que a gente vê, nada mudou, né? Os bonds voltaram a abrir mais um tanto a taxa, né? 10 anos brigando para fechar um pouco, mas muito tímido, né? E o minério de ferro, eu ainda não consegui atualizar o minério de ferro. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Consigo. Abrir aqui para mim. Quem faz, faz ao vivo. Grande Faustão.
O minério de ferro, a gente teve aí uma queda do minério de ferro. Uma queda de quanto? Vamos dar uma olhada aqui, que faz 2 dias que a gente não vê o minério de ferro. Então é importante. Dá uma olhada aqui. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Tá aí. Eita. Pronto, como eu gosto, deixar tudo organizado. Então a gente vê o minério de ferro. Então, essa informação aqui está atualizada agora. Minério de ferro teve queda de 1,9 e a gente vê, né, a semana, né, uma, duas, por enquanto, nessa região de baixo, né, a gente vê aí uma semana mais negativa para o minério de ferro. 3 semanas consecutivas, mas ainda não terminou a semana, então uma região de grande suporte aqui, que foi testado ao longo desse período aqui, né? Então, uma região importante aí para o minério de ferro, talvez ele pare de cair. Principais mercados asiáticos em queda, aqui da China, né, os principais índices chineses em queda, a gente tem Nikkei e Coreia positivo, a Europa, como comentei agora, né, um pouco mais negativo, para a Alemanha, que soltou bons resultados, Lyon positivo. Né? Os futuros americanos no campo negativo, marginalmente, mas no campo positivo. CDS de 5 anos do Brasil voltou a ceder um pouco mais, ótimo. Chegou a bater 307, voltando agora para 284, muito bom. Os bonds de 10 anos americanos, taxa abrindo mais uma vez, 4, acima de 4,10. Bitcoin próximo dos 19 mil dólares e Ethereum na casa dos 1.300 dólares. Tá? E aqui, né, a gente tem aí outubro estava muito bem, onde teve uma queda importante, uma realização bem importante em outubro, né? Uma queda de mais de 3,3. Nós saímos de 8,9 de valorização no mês para 5,43, ainda o mês positivo, trazendo a bolsa para 10,68 no ano, por enquanto. Tá? Posição dos estrangeiros, o contrato futuro de índice tem um estoque positivo de 92 e ontem ele reduziu um pouco essa posição. Os nacionais têm um estoque negativo e também ontem reduziram, aproveitaram para reduzir bem a posição. Tá? A gente vê aqui no câmbio, os estrangeiros têm um estoque bem negativo, né, voltando a ficar no patamar bem negativo e fizeram manutenção desse estoque. E os institucionais nacionais têm um estoque marginalmente negativo, no campo negativo, né, depois dessa recuperação, e ontem fizeram a manutenção na venda. Tá? E aquilo que eu comentei ontem, né, com vocês, né, não esperava que fosse resolver tudo ontem, né, a gente tinha aqui uma inversão, primeiro ponto é esse ponto aqui, né, testar esse topo anterior, e depois testar esse canal aqui no semanal, fica um pouco mais claro, né. É claro que veio muito forte o volume, veio um bom volume, muito forte para um dia, né, olha só o pavio deixado aqui, evidentemente no mês, né? Enfim, agora temos aqui, ele voltar para dentro desse canal, pode justamente voltar aqui para 108, enfim, não vejo clima para isso, mas foi uma volta forte, né? Devolveu em um dia, devolveu praticamente 3 dias, quase que um strike de baixa, né? Então, como a gente costuma dizer, tem um componente técnico interessante nisso, nesse strike de baixa. A gente vê aqui o dólar, né, teve uma recuperação fortíssima, né, na mesma magnitude que caiu o índice, subiu o dólar, né, testando novamente essa região aqui dos 5.300, né, deixando aqui uma sombra muito importante aqui para o dólar. Então, é interessante olhar isso aqui e observar esse movimento, como a gente comentou. Ainda sigo, evidentemente, com um viés um pouco mais positivo para o dólar, para o índice, e um viés um pouco mais negativo para o dólar. Tá? Ontem, Petro e Vale caíram 1,62, os demais ativos caíram 1,59.
No agregado, o índice IBX-100 caiu 3,34, com destaque negativo aqui, principalmente para petróleo e gás e financeiros, né? Então, a variação aqui, ela saiu um pouco na queda da normalidade, então é de se esperar hoje que a gente tenha um certo repique aí dentro do índice, ou pelo menos ter uma variação relativamente menor. Volatilidade no 21 períodos manteve estável e no curtíssimo até caiu um pouco aqui. Né? No contrato TI futuro, abriu forte, né? Olha aqui a quantidade de pontos que abriu, pontos bases aqui, abriu, o que justifica, evidentemente, uma queda mais expressiva dos principais índices. As maiores altas e as maiores quedas, né? Dizem aqui, né? A gente tem aqui pacotes, Banco do Brasil, Petrobras, né? São empresas aí do setor público e que são impactadas aí por um governo um pouco mais pró-Estado. A gente vê o mercado aqui precificando isso, né? E aqui a gente vê as maiores altas, né? Então, o destaque positivo foi o índice de energia. Ontem foi a salvaguarda de muita gente, né? Destaque negativo, evidentemente, a gente vê o índice financeiro aqui, né? Com certeza. E o BOVA, né? Destaque negativo também no dia de ontem. Maiores altas na semana, no mês e no ano e suas seguintes espelhos aí. Né? Bom, nada me chama a atenção por hora, em termos de volatilidade. Aqui o saldo do BTC me chama a atenção. Né? Ontem, um dia de queda e houve uma manutenção na venda, ou seja, o mercado vendendo mais um pouco, né? E atingindo patamares muito elevados. Né? O mercado está bem pessimista nesses patamares. Isso é o que mostra esse indicador para mim. Então, ficar atento aí às movimentações, os mais alugados, os mais devolvidos, acompanhar esse movimento. E a inflação implícita, né? Voltando aqui a subir um pouquinho em toda a curva. Expectativa de inflação à vista, né? por esse indicador aqui. Então, basicamente é isso, nada mais a acrescentar. Hoje saem informações, se não estiver equivocado, IPCA 15, e aí a gente comenta isso amanhã. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e, se Deus quiser, até amanhã. Sugestões e comentários, deixar aí no vídeo ou mandar por e-mail por esses canais de contato. Mais uma vez, obrigado e até breve.